Tem uma notícia bastante sensível, tá? Que eu estava inclusive aguardando um pouco mais de segurança em relação a ela. Veja, está acontecendo agora um ataque da Jordânia contra a região de Dara, na Síria, e contra a região de Suaida também. Então, a Força Aérea Real da Jordânia, no momento em que nós estamos conversando, está atacando armazéns que seriam ligados ao Irã na Síria. Essa é a primeira informação que está chegando. A primeira informação que está chegando é uma informação até bastante dramática, sob o ponto de vista da compreensão, né? Porque o pessoal acha que a Jordânia é um país árabe, não deveria efetivamente atacar outro país árabe, a Síria, muito menos os objetivos do Irã na Síria, visto que o Irã seria um dos sustentáculos, pelo menos políticos e eventualmente militares, financeiros, do que hoje se convencionou chamar de resistência palestina. Mas é uma informação que está, nesse momento, circulando em várias fontes abertas. A gente precisa elaborar ela, precisa digerir, precisa confirmar, precisa buscar com fontes primárias uma melhor tradução. Mas a informação que está chegando nesse momento é que a Força Aérea da Jordânia estaria atacando na fronteira da Síria. É importante que nós confirmemos pelo seguinte: vamos entender. Pode ser que realmente a Jordânia esteja atacando objetivos pró-iranianos. Pode ser até que a Jordânia esteja atacando objetivos sírios diretamente. Mas é possível que a Jordânia, ao extravasar essa informação para o público, diga que está fazendo um ataque a drug dealers, a traficantes, que está fazendo um ataque a contrabandistas de arma, porque é muito difícil, inclusive politicamente, para o governo da Jordânia, a essa altura, né, que muitos países árabes não quiseram nem participar da coalizão naval dos Estados Unidos no Mar Vermelho, pelo menos não publicamente, que a Jordânia assuma publicamente que está atacando o território sírio, que seria parte desse concebido eixo da resistência que tem sustentação popular no mundo árabe. 70% da população da Jordânia é palestina. Agora, a informação, nesse momento, que é de alguma forma já sustentável, dá conta que, segundo vários meios, já há algumas imagens, mas essas imagens eu não sei se poderiam ser consideradas suficientemente críveis. Pode ser. Celina Pessoa, como contribuir com o Pix? Está passando embaixo da tela o número do Pix. Se você quiser, tiver dificuldade, também está na descrição do vídeo, mas está passando aí no amarelinho, embaixo da tela. Muito obrigado pela deferência. Pode ser que a Jordânia apresente esses ataques aéreos como ataques contra estruturas de contrabandistas ou de traficantes. Ainda que, essa região fica a sudoeste da Síria, tá? Para que vocês se localizem no mapa. Ainda que, efetivamente, pode ser um ataque contra objetivos realmente iranianos, vinculados ao Hezbollah, ou vinculados ao próprio exército sírio. Para que vocês tenham uma ideia, a Jordânia foi autorizada a sobrevoar a faixa de Gaza. Quando não é autorizado nem um caminhão de água com facilidade passar do Egito pelo poço de Rafah em direção a Gaza, a Jordânia foi autorizada por Israel a fornecer um suporte aéreo humanitário para o chamado Hospital Jordaniano, na faixa de Gaza, com sua força aérea sobrevoando Gaza, que na realidade tem os céus controlados por Israel. Então há uma estreita cooperação entre a Jordânia e Israel. Lá no começo do conflito, teve muita gente que sonhou em coalizão árabe contra Israel e considerou a possibilidade dos jordanianos ou dos próprios egípcios participarem dessa coalizão. Mas não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Há muitos compromissos por parte do governo jordaniano em relação, não apenas a Israel, mas há também compromissos em relação a negócios, ao governo dos Estados Unidos, né? E tudo isso a gente sabe. Bom, voltando à questão dos assassinatos seletivos, o que tem acontecido de represália até aqui, vamos pegar o caso do Iraque de hoje, que a gente está relatando, né? A 300 metros do Ministério do Interior, na Rua Palestina, um subgrupo, né, das Forças de Mobilização Popular, chamado Al-Nujaba, que é um grupo mais próximo ao Irã, foi objeto dessa situação
de um assassinato seletivo. O líder da 12ª Brigada foi morto. Agora ocorre o sepultamento, ali homenagens que estão sendo realizadas por grupos xiitas e pró-iranianos nas ruas do Iraque em direção à região de Karbala, que fica ali no sul, uma região, um santuário xiita. O que está acontecendo em represália? Ataques contra as bases dos Estados Unidos, ataques muito limitados. Ataques muito limitados. Se bem eles são mais sofisticados que os anteriores, porque usam um armamento um pouco mais letal, são ataques muito limitados. Então, eu, Rogério, penso da seguinte forma: se esses ataques não causarem uma sensação de dissuasão para quem está perpetrando, eles vão continuar. Boa noite, é o Conexão Armênia. Daqui a pouco eu vou contar uma novidade para vocês. Um pouquinho mais tarde eu vou contar uma novidade interessante para vocês sobre o Conexão Armênia. Tá normal. Provavelmente é a tela do dispositivo que você está assistindo. Então, gente, o que está acontecendo em represália é muito pouca coisa em relação ao benefício, entendam bem, tá? Que essas forças têm ao eliminar lideranças. Não, porque nós não estamos aqui na Idade Média. O fato de eliminar liderança não quer dizer que o conflito acaba, mas é muito simbólico. É muito simbólico. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos. É muito simbólico, tá? Então você tem aí aconteceram ataques contra Omar, contra Conoco, e a gente verifica toda essa ação de uma forma bastante categórica. Se essa dissuasão... Obrigado, Celina, um abraço para você. Elis, vamos respeitar a Celina, vai? Por favor, deve ser do dispositivo dela. Gentil. Vamos ser gentis uns com os outros, tá? Por gentileza. Veja, relatos aí de um barco que teria explodido perto de um navio de guerra no Mar Vermelho, mais uma vez ali do Iêmen, mas a priori sem causar vítimas, tá? Relatos de ataque contra o posto da Phillips Conoco, eventualmente um soldado dos Estados Unidos ferido. Ainda que os Estados Unidos possam, de alguma forma, tentar encobrir ou subestimar essas vítimas, tá? E veja, você tem um fortalecimento das estruturas dos Estados Unidos na região que é notório. Hoje eu acompanhei 2 aeronaves C-17 da Força Aérea dos Estados Unidos, através do Flight Radar, que estavam transportando nitidamente, secretamente, em tese, e eu já digo para vocês por quê, carga pesada para o acampamento que os Estados Unidos têm na base Le Monnier, que fica em Djibouti, tá? Os transmissores dessas 2 aeronaves, você pode observar no Flight Radar, eles foram desligados quando se aproximaram da região da base no Djibouti. O que significa isso? Provavelmente um ataque iminente às estruturas dos Houthis em terra no Iêmen, tá? Então, o que eu vejo? E agora é hora da verdade em relação a esse contexto. Ou haverá uma represália que o poder dissuasório será entendido como efetivo, aí Israel vai dizer assim, eu vou parar com isso. Israel e Estados Unidos estão praticamente atuando em consórcio, em sociedade. Eles vão dizer, não, vou parar de atirar contra as lideranças, porque eles vão atirar contra as nossas lideranças, vão fazer alguma coisa que efetivamente possa causar dano, tá? Aos nossos objetivos e tal. Então, eu quero colocar aqui para vocês que eu vejo com muita preocupação. Por que com muita preocupação? Porque a televisão israelense, isso eu estou falando para vocês há dias, ela insiste que o Hassan Nasrallah é alvo, ela insiste que o Bashar Assad é alvo, presidente da Síria, o líder do Hezbollah, né? Que foi muito duro no discurso que fez ontem. Amanhã ele faz outro discurso, provavelmente reportando mais essa cena desses últimos assassinatos seletivos, atentado no Irã, e aquela primeira fala foi em relação Obrigado, Sâmia. Em relação o rememorar, né, do assassinato do general Qassem Soleimani.
Mas ele foi muito duro, dizendo que se Israel for à guerra contra o Hezbollah, Israel terá consequências absolutamente devastadoras. E ele disse, ó, o Hezbollah não foi à guerra até hoje com Israel para preservar o interesse do Líbano, em função de crise econômica, inclusive em função aí de diversas perspectivas de grupos no Líbano que não veem, da mesma forma que o Hezbollah, a situação da necessidade de interferir no conflito israelo-palestino. Tá? Mas a percepção que todos nós temos e que não temos absolutamente dúvida nenhuma, né, em relação a essa abordagem, é que estão fazendo de tudo e mais um pouco para colocar o Irã em conflito aberto contra Israel. Ontem a gente aventou uma possibilidade, que eu já fiz em outras oportunidades, que Israel, além de querer envolver os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, pode querer envolver o Irã para evocar uma ameaça existencial e para utilizar, eventualmente, armas nucleares para destruir o governo iraniano e os interesses do governo iraniano. Tá? Obrigado, Sâmia, mais uma vez, muito obrigado. Então, o que eu tenho percebido nesses últimos dias é que se não houver uma decisão política de estabelecer um conflito militar que cause dano a Israel, por parte desse chamado eixo da resistência, os assassinatos seletivos, eles vão aumentar. Vão aumentar. E independente da dificuldade que Israel tem de implementar uma política de um domínio mais sustentado dentro da faixa de Gaza. São coisas distintas. Tá? São coisas distintas. Tá?